esse é um tema assim bem especial, né? Porque assim Muito delicado. Muito delicado, demais da conta de delicado, porque a gente sempre fala, né, a respeito não só assim da violência, que é a violência física, né, que o clipe ele mostra isso de maneira, mas a violência psicológica também que é terrível, né, em alguns casos até pior do que a violência física, né? É Porque a verdade. violência psicológica ela cria traumas assim difícil da pessoa arrancar, né? E às vezes ela não tá apanhando, né, fisicamente, mas ela tá apanhando emocionalmente, criando marcas muito profundas, né? Esse vídeo, para quem ainda não assistiu, né, o nome da música é uma letra bem bonita, tá? Letra bem legal mesmo, assim, né? A Cassiane, ela tem umas letras bem assim, cheias do fogo do poder, né? Do fogo do poder desce, né? 500 graus de puro fogo santo e poder, né? Então, eu gosto. É verdade. Adoro Cassiane. Ai, não me Mas faz, assim, não é me pega. engraçado, tem umas músicas da risada, né? Não me Aí, pega, não me pega. não me pega, né? Tem umas músicas que a gente, eu escuto pra rir, né? Tem outras que eu escuto porque eu falo assim, nossa, legal, né? Vamos lá, 500 graus. Aí, essa música dela, a voz, né? Assim, a letra não tem nada de, a gente não vai aqui falar nada a Não, respeito da letra, né? A letra, uma letra que fala sobre você ter fé, sobre a voz de Deus, né? A voz de Uhum. Deus, quando fala, ela muda tudo, né? O poder que a voz de Deus tem, tá tudo certinho, tem nada, não tem nenhum grande erro teológico, vamos falar assim, né? Na letra da música. Mas o clipe, ele foi tão comentado, esse clipe, que entre o dia que a gente decidiu fazer a live hoje, eles já mudaram o clipe. Eles Um fizeram dia, uma segunda em versão. 24 horas, né? Já fizeram uma Em segunda versão. 24 horas, né? Foi uma coisa assim absurda a quantidade de pessoas que fizeram críticas a esse videoclipe. Então, e aí você quer falar um pouquinho, Djalma, a respeito dele? Vamos começar aí por esse comecinho, então, dessa Bom, mulher ali, né? o clipe, vamos fazer um resumo rápido do clipe, né? O clipe, ele, a letra fala do poder de Deus, vamos colocar assim, o poder transformador de Deus na vida da família ou de seja de quem for. Mas as imagens que aparecem, elas são a imagem de um casal, onde a mulher já começa na cozinha fazendo café, e o que demonstra no vídeo é que a mulher é uma dona de casa e ele que sai para trabalhar. Então, ponto. Segundo ponto, ele é alcoólatra, pelo menos porque bebe muito e precisa pegar dinheiro a toda hora para beber, toda hora tá no bar. Em virtude desse desejo, esse anseio muito grande de beber, ele começa a abusar fisicamente dela, né? Então, ele pega o dinheiro que seria para pagar uma conta para beber. E ela tenta impedi-lo, e ele segura ela muito forte, empurra, deixa hematomas e tal. Depois, ela tá lavando louça, ela faz café, ela tá arrumando uma coisa, ela tá lavando louça, e ele chega e pega a carteira dela, abre e tira dinheiro. E ela tenta ir lá, e aí ele ameaça, ele levanta a mão para bater nela e a câmera sai e vai para a janela. E depois aparece ela com um roxo nos olhos, na boca, assim, né? Ou seja, ele bateu nela bastante, né? O vídeo mostra, o primeiro vídeo, né? Primeiro videoclipe, mostra, então, essa mulher sofrendo já há um bom tempo com esse marido. Chega um momento, então, que ela resolve sair de casa. Ela resolve sair de casa. Mas em todo momento ela está orando. Essa que é uma coisa interessante. Ele chega bêbado em casa, ela coloca ele embaixo da água gelada e ora. Ela está sempre orando para que aquilo seja transformado. Quando ela apanha pela última vez, que bate no rosto e tal, ela toma uma decisão de ir embora de casa. Então ela faz um bilhete, coloca dentro da Bíblia, e dentro desse bilhete ela fala que Deus pode transformar ele e que ela perdoa ele. Eu te perdoo, Deus pode te transformar, busque Deus, né? E sai. E ele acha a Bíblia, abre a Bíblia, lê o livro. Lê o bilhete, desculpa, lê o bilhete. Muito bem. A música transcorre normalmente, depois aparece ela
como se ela estivesse saindo da igreja, como se ela estivesse indo para casa, e ele vem de encontro a ela. Agora mais alinhado, melhor vestido, com a Bíblia na mão, e dá um sorriso para ela. Mais ou menos demonstrando assim, olha, me converti, agora eu sou um novo homem. E aí não mostra mais nada. E isso aí acabou. Esse vídeo causou uma polêmica muito grande, né? Muito grande, absurdamente grande. A ponto de que no dia que nós decidimos fazer esse vídeo, que foi no sábado, né? Que nós fazemos essa live, foi no sábado. No domingo, a MK, que é a produtora, lançou uma nova versão. E nessa nova versão, ela liga para o 180, né? Que é o Disque 180 contra a violência. A polícia vai ao encontro dele e prende ele. Prende. Porque logo em seguida ele já aparece em casa, pegando a Bíblia, vendo o bilhete, e aí transcorre tudo igual. Só mudaram isso. Que ela liga para o 180 e que ele é preso. Já melhorou muito, mas... No final do clipe também tem um dizer ali, violência contra a mulher é crime. É crime, diz que 180 é aquela mão, né, que tem o mais e tal. Uhum. É isso aí. Isso aí. Então, o resumo do vídeo é isso aí. O que aconteceu, então? Eu, conversando com você, eu fiquei extremamente indignado com isso, né? O que gera é o seguinte, eu vejo que é passado com muita tranquilidade, principalmente dentro das igrejas evangélicas, e assim podemos dizer, porque você é evangélico, eu também sou. Então, passando para dentro das igrejas evangélicas, que a mulher, ela precisa sempre orar. Ela tem que estar sempre submissa, sempre em oração, e não interessa quem é o marido. O marido pode ser o homem mais sensacional do mundo, ou ele pode ser o mais bandido do mundo. Não interessa, ela tem que estar sempre orando pelo casamento dela, sempre orando pela família dela, sempre orando pela transformação, né? Até tem um nome isso, chama-se ideologia do perdão. Então, de forma alguma, eu quero aqui criticar a oração. Nunca faria isso. De forma alguma aqui, eu quero colocar em xeque que Deus não possa transformar a vida de um homem abusador, um homem violento. Não, de forma alguma. De forma alguma eu quero aqui criticar ou ir contra que as mulheres orem pelo seu marido. Nunca vou criticar. Nunca. Na verdade, é nisso que eu acredito. O ponto principal aqui que nós vamos conversar é essa submissão passiva que gera... Abusiva. Isso. Não, a submissão passiva da mulher que gera no ambiente familiar para um homem que já tem um grau de desvio, uma abusividade, que passa a ser uma violência. Aí a mulher apanha uma vez, o que ela faz? Ora. Aí ela é tratada com gritos, empurrões, ela é da pior maneira possível, e ela faz o quê? Ora. Então ela está sempre orando. Então esse vai ser, eu creio que esse seja um dos pontos principais da nossa discussão de hoje. É isso mesmo. E, assim, aqui dentro do trabalho, assim, às vezes a gente aconselha muitos casais. E eu escuto abusos acontecendo, muitas vezes por parte do homem, claro, a maioria das vezes, né, em função até mesmo da força física, mas uma manipulação absurda que acontece, uma manipulação absurda psicológica em função da mulher, que ele vai trabalhando tanto essa coisa de matar a autoestima da mulher, né? Vai matando, que a mulher ela se sente incapaz. Uhum. E essa cultura demoníaca, falo sem medo de errar, de que divórcio, a pessoa divorciada vai para o inferno. Isso é uma cultura demoníaca. Eu costumo dizer para as pessoas que Deus nunca colocaria uma coisa terrena e temporária, né? Temporal e passageiro, a gente fala assim, né? Que é o casamento temporal e passageiro, só serve aqui para a terra, o casamento. Acima do filho dele. Imagina.
É Uhum. absurdo isso. Eu falar que o casamento é mais importante do que a minha vida. Nunca. Entende? Então, as pessoas, elas começam a idolatrar o casamento. Primeiro que as igrejas já têm essa cultura de idolatria do casamento. Né? Uhum. De falar Uhum. assim, você não casou... Eu tava falando esses dias com as meninas no meu grupo, né? Eu tenho 38 anos, né? Vou casar sexta-feira. E uma Opa! coisa que a gente sempre fala, né? Opa, glória a Deus, Senhor, saiu do limbo, né? Mas uma coisa que a gente sempre fala, mulher que não casa, ela tem defeito. Ou ela é muito gorda, ela é muito magra, muito baixa, muito alta. Ou ela é promíscua, ou ela é séria demais, ou ela é muito dura, ela não se permitiu. Ah, caramba, Uhum. né? Uhum. Então, a mulher Uhum. que tem defeito, não é os homens que são frouxos. Uhum. Não, é as mulheres que têm defeito. Tem aquela Aí questão quando também, as né? Ah, coisas. não, essa mulher é para casar, essa não. Como É, assim? isso é Em que um. balança que você mediu isso? Aonde está isso aí? É, exatamente. Isso é uma coisa que é uma cultura impregnada, né, machista, bastante machista, impregnada, e aqui no nosso estado a gente vê muito isso, Mato Grosso do Sul, né, a gente vê bastante isso, mas no Brasil de maneira geral, fora do país, às vezes em outros lugares, em outras culturas, você não vê tanto, mas tem Uhum. muitas culturas que ainda é pior a situação, né, Uhum. é Uhum. bem pior. Uhum. Mas assim, a mulher, ela ganhou independência há algum tempo, e ainda hoje você escuta dizer, né? A cultura do estupro, você fala isso, a mulher tá facilitando, tá de short curto Uhum. também, Uhum. facilitou ali para ser estuprada. Uhum. Cara, loucura. É que E é aí, mais assim, fácil, Débora, você jogar a culpa na vítima, né? Porque é a claro, sociedade ela foi construída em cima de alguns valores. Então, se você quebrar esse valor, você quebra toda a estrutura da sociedade, na cabeça desse é, povo, na cabeça desse povo. Então, por exemplo, assim, é. ó, imagina aqui, uma mulher mãe solteira. Você consegue conhecer alguém assim que seja mãe solteira? Ah, não Ah, conheço ninguém. então, imagina uma mãe Além de solteira. mim, Imagina uma mãe solteira. Aí, essa mãe solteira tem um noivo. Só que ela não está grávida do noivo. Ela é uma mãe solteira, ela vai ser uma mãe solteira, porque o cara é noivo, não é casado com ela, uhum, e aquela situação ficou. O que, que você acha que a igreja, no modo geral, faria com esse casal, ou faria com essa mulher? Porque eu acho que a igreja preservaria o homem. Mas ela, o que faria com essa mulher? Ela tá noiva de um cara e de repente ela aparece grávida e todo mundo, e ela fala, desculpa, não é seu. Não é seu. é, E não tem como ser uhum, seu, porque nós nem deitamos juntos. Nós somos normais, nem uhum. deitamos juntos. Não pode ser seu. O que você acha que a igreja faria com uma mulher dessa? Vergonha pra tu, vergonha pra tua família, né? Assim, no Mulan. Que o Vamos bichinho ser fala, né? sinceros. Vergonha pra tu, desonra, né? Desonra pra tu, desonra pra tua família. E as pessoas ao em É volta isso dessa aí. mulher falariam que ela é o quê? Julgamento, Biscate, uma vaca, uma prostituta, vaca, uma vadia. vadia, uma prostituta. É, Exatamente, não é isso? é isso E mesmo, é isso mesmo. eu tô falando de quem? De Maria, De Maria, mãe de Jesus, só isso. Só tô é isso falando dela, mesmo. mas de mais ninguém. Só dela, Só né? dela. A mãe do Salvador, É, só isso. é, A é mulher, isso mesmo. a mulher que Deus escolheu para ser a mãe de Jesus Cristo. Detalhe, É, Deus não poderia ter esperado José casar com Maria? Poderia, não poderia? poderia. Ele espera Uhum. casar, ela engravida, nasce, tal. Não precisava ter o sexo, alguma coisa assim, porque a igreja gosta também de colocar o sexo como algo muito impuro, né? Muito impuro. O Muito impuro. sexo é uma podridão, né? Então, Isso. tem que tomar muito cuidado com isso, mas não vamos entrar agora nesse ponto. Então, mas Deus não quis esperar. Deus, sabe por quê? Porque os valores éticos e morais de Deus não são os nossos valores éticos e morais. Graças a Ele Deus. não está Graças a Ele mesmo. preocupado, ele não está preocupado com essa moral que rege a nossa sociedade hoje. É. Então, a nossa sociedade hoje ela é regida por um sistema extremamente machista, patriarcal, onde Uhum. o homem tem que ser o cabeça. Cabeça e não cauda. Ele é o sacerdote do lar. Ele é o cara que domina tudo. Não, a última palavra tem que ser dele. Não, não vamos. Sim, vamos comprar. Não, nós não vamos por aqui, nós vamos mudar de cidade. A mulher, por muitos e muitos e muitos anos, ela cresceu dentro principalmente de uma igreja evangélica, onde ela precisa se curvar ao homem. E muitas Uhum. vezes, se ele xingou ela, se ele gritou, se ele bateu, ela tem um pouco de culpa nisso.
Claro, ela que provocou. Então, isso está 100% caracterizado no vídeo da Cassiane, no primeiro. Está 100% caracterizado. No segundo, a MK melhorou um pouquinho. Mas colocando uma denúncia. Sabe como que eu faria esse clipe? O primeiro gesto agressivo desse cara, que empurrou, que pegou ela no braço e empurrou, ela ligaria para o 180, chamaria a polícia, ele seria preso. Lá dentro da cadeia, alguém falaria de Jesus e ele se transformaria, cumpriria a pena, sairia, e aí sim ela ia ver se ela ia querer ele ou não. Mas é porque essa ideologia do perdão é o seguinte, eu sou 100%, eu acho que a gente tem que perdoar sempre. Sempre. Eu fui perdoado pelo que eu fiz, pelo que eu faço e pelo que eu vou fazer. Por que eu não posso perdoar? Então, eu sou a favor do perdão, 100%. Mas essa ideologia do perdão, ela faz com que mulheres comecem a viver como escravas. Como mulheres assim, ai meu Deus, ele vai chegar, se eu não fiz o jantar ainda. Ah, meu Deus, eu não deu tempo de lavar a louça porque eu acordei 6 horas da manhã, arrumei meus filhos, levei para a escola, voltei, fui limpar a casa, e aí fiz o almoço, depois preparei, não sei o quê, busquei o filho na escola, voltei, e ele está chegando e eu não lavei a roupa ainda. Uhum. Então, é medo, né? E a impressão que dá é que só quem trabalhou é o cara. É. Então, essa é o que você falou, essa cultura, ela precisa ser quebrada, principalmente, e aqui é o nosso ponto da conversa, dentro das igrejas. Dentro das igrejas isso precisa ser quebrado. A verdade tem que ser falada, né? O versículo de João 8,36 diz assim, você conhece a verdade, João 32, a verdade vos libertará. Depois ele fala assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, assim, é livre de quê? É livre, às vezes, do marido. Ou não é do marido. A gente não vai brigar contra a carne, como a própria Bíblia fala, né? A gente não vai pôr a culpa naquele ser humano, não é isso. É você enxergar que, na verdade, você está se submetendo. Talvez isso também acontece. Isso sim, eu acredito que daí sim há responsabilidade de ambas as partes. Porque o que eu estou ganhando em ficar num relacionamento? Por que eu não consigo denunciar? O que acontece que eu não consigo sair de casa? Que Deus eu sirvo, que me condena se eu tomar uma atitude dessa? Sabe, às vezes a gente é idólatra do nosso próprio Deus, entendeu? Um Deus inventado, né? Eu leio a Bíblia, eu interpreto como eu quero, aí eu crio um Deus, aí eu acho que Deus ele vai estar assim, eu falo sempre isso, né? Tá com o machadinho atrás de mim, louco pra me matar, né? Ele tá doido pra... pegou o pecado ali, ó, agora você leva na cabeça, vai pro inferno. Deus não é isso. Cara, é uma loucura, sabe? A pessoa não lê a Bíblia, não entende como é que ela foi escrita, e aí ela fica fazendo interpretações. Então, assim, a gente precisa entender a liberdade para que Cristo veio nos libertar e entender que eu não tenho que ficar submissa a relacionamentos abusivos. Isso não é a submissão que a Bíblia fala. Tem nada a ver. Foi, não tem nada a ver. Nunca vai ser. Não, né? Tem nada eu a ver. Entendo que um relacionamento é bom, você é casada há mais tempo do que eu, né? Já faz 20 anos. Mas eu acabei de casar no cartório, vou, né, fazer a cerimônia agora, sexta-feira. Mas eu entendo o seguinte, sempre entendi isso. O relacionamento, ele é uma combinação de dois que se respeitam mutuamente, se amam mutuamente. E assim, é dois caminhando para o mesmo lado que agora decidem caminhar junto. E assim, caramba, a gente vai... Isso aqui é comunidade. Casamento é comunidade. Nós dois vamos dividir uma casa. Entendeu? É isso aí. Não existe uma coisa assim, a mulher é a dona da casa. Não. Eu posso dar a minha feminilidade para casa. Posso. Assim como o homem vai trazer a masculinidade dentro da casa. Lindo isso. Tá perfeito. Mas eu não posso achar que, porque eu sou a dona da casa, é eu só que tenho que fazer a mesa. Não, não é. Nós queremos ter mesa posta todo dia? Então, nós todos vamos aprender sobre esse assunto. Porque Débora, o dia que eu não fizer, você vai fazer. Débora, né? eu conversei com uma pessoa essa semana, e eu vou preservar o nome dela, e ela foi muito abusada pelo marido. Ela já não está mais com o marido, faz um bom tempo. Faz muitos anos, quer dizer, muitos anos. Mas ela foi extremamente abusada. De todos os sentidos que você imaginar. Tá? Gritos era normal. Tá? Bateu, jogou para fora de casa. Horrível, horrível. E essa pessoa, ela
acontecia tudo e ela voltava com ele. Acontecia tudo e ela voltava com ele. E aí eu perguntei para ela, por que que você volta? Por que você voltou se você sabia que aquilo era prejudicial para você? Aí ela falou assim, não é fácil. Não é fácil, sabe por quê? Porque eu era apaixonada nele. Eu tinha uma paixão por ele que eu achava que aquilo era amor. E não era amor. Então, ela tinha uma paixão por ele incontrolável, então ela se submetia a isso. Então, às vezes, não é tão fácil. Agora, é nítido uma coisa, necessita de ajuda. Necessita de ajuda profissional, coisa séria, coisa séria. Eu vou te dar um exemplo que ela me deu. Ela foi, um dia, ele bateu nela e tirou ela para fora de casa, trancou a porta e tal. Ela foi na polícia. Era uma cidade pequena, Aí ela foi na polícia. Ela chegou na polícia e falou, ó, meu marido me bateu, tal, 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 tal. Sabe o que a polícia fez? Não, esquece isso. Eu vou te levar para casa da sua... Eu vou te levar para casa dos seus pais. Eu vou levar para casa de um amigo. Ah, não esquenta a cabeça com isso. Cara, a polícia, a polícia não tá ali para dar conselho, certo? Agora eu vou te dar um outro exemplo. Aqui no Texas, lá perto de Dallas, tem um seminário muito famoso. E esse seminário é muito bom, ele é grande, ele é muito bom, muito bom. E ele teve um reitor, agora até pouco tempo atrás, teve um reitor. E esse reitor era um pastor, que foi pastor de diferentes igrejas batistas e também foi reitor de uma outra universidade lá salvo engano, na Carolina do Norte, uma das duas Carolinas, ou do Norte ou do Sul, tá? Tanto que o meu sogro conhece esse cara, esse senhor. Esse senhor, ele pastor, muito conservador, muito fundamentalista e tal, era reitor da universidade até pouco tempo atrás. Em 2018, uma mulher resolveu contar algumas coisas. Sabe o que ela contou? Ele não abusou dela, ele não gritou com ela, ele não fez nada. Sabe o que ele fez, Débora? Ela foi se aconselhar com ele. O que ela foi fazer? Ela foi pedir uma ajuda profissional. Sabe por quê? Porque o marido batia nela. Então, ela naquele primeiro momento, em vez de procurar a polícia, procurou um pastor. Até aí... Tudo bem, aconselhamento e tal. Vamos ver. Aí ela chegou lá para conversar com esse pastor. Ele falou para ela algumas coisas. Vou resumir. Ele falou assim para ela, você precisa orar mais. Claro. A primeira coisa que ele falou, você precisa orar mais. Então, olha, já começou aqui, ó. A culpa é tua. Se você estivesse orando mais, isso não estaria acontecendo. Você precisa orar mais. Volte para casa. Ela voltou. Apanhou de novo. Aí ela voltou para ele de novo. E falou para ele, eu estou orando mais, mas eu estou apanhando mais. Você não tem noção do que ele falou para ela. Você não tem ideia do que ele falou para ela. Ele virou para ela e falou assim, pois é, mas domingo passado ele estava na igreja e você não. Ah, claro. Ela com o olho roxo ia fazer o que na igreja? Passar vergonha no meio da igreja. Porque ela não ia ser ajudada. Com um pastor que pensa dessa maneira, ela não seria ajudada. Então, o pastor primeiro fala, você precisa orar mais. E a segunda coisa que ele fala para ela mas ele está indo na igreja e eu não vejo você. Ele vai na igreja, você não vai. Como se ir à igreja fosse algo que Deus determinou. Como se ir à igreja fosse algo que Jesus deixou como ordenamento para todos nós. Então, essa idolatria da igreja, essa idolatria do casamento, essa idolatria da família, essa idolatria do pastor, que o evangélico, ele gosta muito de criticar o católico, né? Muito, adoro criticar o católico, porque o católico tem santo, tem a idolatria da Maria, e não sei o que. E apontar o dedo pro católico, o evangélico é o primeiro e rápido, é muito bom. Mas quando olha para dentro, ele não consegue ver a idolatria que eles fazem. Eles colocam casamento acima de Deus, eles colocam família acima de Deus, eles colocam tudo, pastor acima de Deus, tudo está acima de Deus. E eles não conseguem perceber isso. Não conseguem perceber. Esse cara,
quando ela lançou essa carta publicamente, foi publicado no Washington Post. Quem quiser, depois eu posso mandar o link. Aham. Essa mulher teve coragem de sair à mídia, ela postou isso, imediatamente um conselho da universidade se reuniu e excluiu ele da reitoria. Tirou ele da reitoria, mas deu uma casa para ele. Olha só, tirou ele da reitoria, mas deu uma casa. Não, pastor, fica tranquilo. O senhor não vai ser mais reitor, porque o senhor está queimando o filme aqui, o senhor está vendo? Não é porque o senhor não é competente, o senhor está queimando o filme. Então nós vamos dar essa casa aqui para o senhor fica morando aqui. Aí, simplesmente, ele pega, outras mulheres aparecem, Débora, e começam. Ele falou isso para mim também. Eu apanhava do meu marido, ele mandou eu orar, e o negócio começou a tomar uma proporção nacional. E aí não teve jeito, né? Aí o conselho teve que excluir ele, tirou a casa, ele já era aposentado, excluiu ele da universidade, aí acabou, simplesmente acabou com essa situação. Mas olha, sabe o que nós estamos falando? 2018, Débora. Eu não estou falando de 1930. Aham. Então, essa cabeça precisa ser mudada. E quando eu vejo um videoclipe como esse, em 2021, ó, é que 2020 não conta, né? Ó, um vídeo como esse em 2020, cara, no século XXI, um vídeo como esse... É o tipo de coisa, né? A sociedade tomou providências, por exemplo, para que você não tivesse vídeo de pessoa, não tivesse mais na mídia, nos filmes, nas novelas, nos comerciais, pessoas fumando, por exemplo. Uhum. Que é feio, porque não é mais bonito. Essa cultura nós não queremos mais. E nós ainda, cara, com uma ideia muito, muito, muito ridícula, né? A gente ainda admite certos posicionamentos em nome de Deus. Uhum. Chega, dói no coração. E isso não provém de Deus. Nenhuma violência contra um filho dele, contra uma criatura, não provém de Deus. Tudo que desumaniza uma pessoa é pecado e não provém de Deus. Não tem como. Não interessa Deus estar no casamento, na família, não interessa onde está. Não tem. E assim, aí você fala assim, mas é o marido, é o pai, é a mãe. Não interessa. Não interessa. Você reduziu, você coisificou o ser humano. Você falou assim, você é minha posse. Uhum. E aí a pessoa, sabe, não pode. Isso aí não funciona, não vem de Deus. E isso é uma coisa assim, agosto aqui no Brasil, a gente tem, né, o Agosto Lilás, né? Que é o mês aí de combate à violência contra a mulher, a violência doméstica. E o site do Maria da Penha, né, o site do Instituto Maria da Penha, ele é muito legal. Ele dá toda a orientação ali do ciclo da violência, como é que ele acontece. E nós temos aqui no Insta do DIP um depoimento que nós temos de uma moça que sofreu diante de um relacionamento abusivo. E é muito legal, sabe? Escutar ela falando e como é que ela conseguiu assim, se posicionar. E é muito bacana porque ela se posicionou realmente em Deus. E teve um determinado momento, ela tinha medo de sair de casa, ela conta a história. Ela tinha medo de sair de casa. Eu não sei se esse trecho a gente gravou, né, assim, com tanto detalhe. Mas ela contou, assim, que ela tinha o medo dela apanhar, dele matar ela. Ela tinha medo dele matar ela se ela saísse. No sair de casa, sabe? E quando ela tomou a decisão, nisso eu acredito. Nessa oração eu acredito, nessa entrega genuína. Ela se ajoelhou diante do Senhor e ela falou assim, Senhor, eu não fico mais neste relacionamento. E eu vou falar para esse homem que ou ele sai, né? Ou ele sai. E ela tomou esse posicionamento encorajada assim por Deus, pelo Espírito Santo. E ela falou para Deus isso e falou assim, Senhor, se ele me matar... eu até choro quando eu lembro. Ela falou assim, se ele me matar, eu estou com o Senhor. O Senhor, é meu Salvador, mas eu não fico mais nisso. E ela chamou o rapaz e falou assim para ele, eu não quero mais, eu preciso que você vá embora. Djalma, nisso eu acho que Deus está. O rapaz levantou, entrou no quarto, calado, pegou todas as coisas dele e saiu de casa. E ela tinha medo dele matar ela, né? E ela tinha medo. E realmente ele ameaçava, né? Então, devido às ameaças, ela tinha realmente um medo. Mas aí, nisso eu acredito, nessa proteção que Deus dá. Ela não conseguia fazer uma denúncia,
ela já tinha feito denúncia de uma determinada situação e a situação piorou, então ela tinha um determinado medo de fazer uma denúncia, né? Mas nesse dia ela se encorajou. Nessa oração eu acredito. Eu não acredito que a oração idólatra, de falar assim, ai Deus, transforma meu marido. Uma vez eu escutei assim do meu bispo, né? Eu tava falando com ele sobre determinada situação e ele falou assim para mim, Débora, deixa eu te explicar uma coisa. Igreja não é centro de macumba. Ele falou assim pra mim. Você não vai fazer um trabalho aqui. Deus não é manipulador, ele não muda as pessoas porque você está pedindo. Não é assim que funciona. Você precisa tomar providências em relação ao seu coração e decidir quem te faz bem, quem te faz mal e sair dos relacionamentos que te fazem mal e permanecer nos que te fazem bem. Não tem como você permanecer num relacionamento que seja um relacionamento que te machuca, né? Então, ele estava falando para mim assim sobre um determinado contexto nós estávamos conversando e eu achei muito legal essa fala, sabe? Não nada assim, né? Não tô aqui denegrindo outra religião, não é isso. Mas no sentido assim de não vamos fazer, não é aqui, você não vai vir aqui fazer uma oração ali no altar e, né, vai cair um fogo santo lá na casa da pessoa. Não é assim que funciona, sabe? Não é. E tem Débora, gente que tá esperando, né? Uma vez eu estava num aconselhamento e a mulher sofria muito abuso, muito, absurdamente muito abuso. E ela sempre, ele fez de tudo com ela, bateu, gritos era normal, já era um normal para a casa dela, né? Tanto que o marido, ele já não tinha escrúpulos, já não interessava mais quem estava perto. Meia hora que a pessoa estava ali, ele já tratava ela no casco, porque já era o normal dele com ela. E ela muito submissa. E eu conversando com ela, tentando tratar essa situação, né? Porque eu acho que isso tem que ter um acompanhamento psicológico, não tenho nem dúvida disso, né? Aí eu falei para ela que aquilo estava... Ela não estava conseguindo ver, ela estava tão imersa naquilo que ela não conseguia ver saída. E ela virou para mim e falou assim, ó, mas ele já melhorou tanto, Djalma. Ele já melhorou tanto. Você tinha que ver como era no começo do casamento. Ele já melhorou tanto. Eu falei, meu Deus do céu, cara, não é possível que a pessoa está falando um negócio desse. Ela está sendo tratada como um lixo e ela vem falar que ele melhorou tanto. Ou seja, eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus, eu tenho ido à igreja. Ele está melhorando, ele já melhorou tanto. Não, minha amiga, ele não melhorou tanto. Você que se acostumou a apanhar, você que se acostumou a ser abusada, você precisa exatamente pegar suas malas, mandar eles ficarem embora, você sair. E se você tem medo, chama a polícia. Chama a polícia. Manda prender esse cara. Agora, não pode se calar. Eu vou ser muito sincero para você. Eu já me calei. E eu me arrependo amargamente. Amargamente. Eu já me calei diante de violência de homem contra mulher. Mas isso dói no meu coração. Dói no meu coração, porque eu não poderia ter me calado. Mas eu preciso te contar outra coisa. Uma outra coisa importante. Eu nasci em Amambai, cresci em Campo Grande a minha vida inteira, depois que fui embora para São Paulo, depois de mais velho. A estrutura machista em que eu cresci, ela é tão forte, Débora, que até hoje eu luto contra algumas coisas. Eu luto. Por que eu luto? Porque às vezes eu quero que a minha esposa faça algo que eu poderia fazer. Porque ela não está em casa à toa e eu estou fora trabalhando. Nós dois trabalhamos o mesmo tanto, até na mesma empresa. Então, não tem aquele que faz mais ou menos em casa. Então, não tem necessidade. Por que ela tem que fazer? Porque eu não posso fazer. Essa situação, ela até para a pessoa que assiste, por exemplo, se eu assisto um estranho, um homem estranho, batendo numa mulher estranha que eu não conheço, eu chamo a polícia na hora e acabou, está resolvida a questão. Não me interessa se ela quer, não me interessa. Agora, se essa pessoa é do meu afeto, é muito difícil. Essa parte é muito difícil. Aí complica mesmo. O Varley está falando assim, Djalma, não é tão simples assim. É complicado para a mulher, infelizmente. Nós temos que quebrar essa estrutura machista
enraizada em nossa cultura. Exatamente, Varley. É muito difícil para ela. Ela não consegue. Ela não consegue Não consegue. sozinha. Ela não consegue sozinha. Por isso que Por precisa isso de, que você de tem um grupo polícia, multidisciplinar. por isso que tem polícia, por isso que você tem psicólogo, por isso que você tem pastor conselheiro, você tem padre, você tem pessoas que podem te ajudar. O que não pode é essas pessoas que seriam para ajudar, simplesmente falar, ora mais. Tem que ir mais na igreja. Eu acho que a sua vida não está muito boa com Deus, por isso que isso está acontecendo. Exatamente. Exatamente. E assim, né, uma coisa, uma vez não, né, um dos livros que a gente leu, eu não tenho certeza do título dele, não sei se é o Codependência Nunca Mais, é um livro bem interessante, né, a codependência, o que que é? Vamos pensar assim, o cara é alcoólatra, eu não sou dependente de álcool, mas eu vivo na codependência, porque eu dependo do que ele vai fazer para eu tomar minha atitude. É isso Então, aí. isso é codependência. Eu não sou a pessoa dependente do álcool ou da droga, mas eu vivo em função, né, daquela pessoa que é dependente, tá? Então, a codependência é isso. E a gente fala de dependência emocional, que são pessoas dependentes de pessoas, e pessoas que vivem na codependência dessas pessoas também, que vivem em relacionamentos dependentes. Então, são todos relacionamentos abusivos, né? Isso. E um dos livros sobre codependência, ele dizia assim no início dele, né? Diz que a psicóloga conversando com a paciente, ela perguntou que tipo de relacionamento você quer para sua vida. E a pessoa diz assim, né? Eu quero um homem, né? Que seja assim, que não seja violento, que não beba, que não use droga. Aí a psicóloga fala assim, não, isso aí é o normal. Eu tô perguntando que tipo de homem você quer pra sua vida. Né? Isso tem que ser, já tem que vir no combo, não tem escolha. Isso aí é o mínimo. Isso aí é o mínimo. Você tá falando só do normal, É a mesma coisa que for comprar um carro e falar assim, eu gostaria que viesse com motor. Não, minha filha, com motor ele vai. Né? O brinde é o tapete, né? O motor ele vai mesmo, já faz parte. Então, assim, essa coisa que às vezes a gente é enganado, né? De achar assim, igual a gente tava brincando aqui, né? Eu e o Kleber, a gente brinca isso, né? Essa coisa de falar assim, que bom, né? Pessoa maravilhosa, faz comida, o homem maravilhoso, ele sabe cozinhar. Gente, obrigação, é um ser humano, ele tem que saber cozinhar. Entendeu? É o mínimo que você tem que fazer se você for adulto. Mas sabe por quê, Débora? Tem que saber cozinhar. Sabe por quê? Porque assim, eu tenho 2 filhas mulheres. E a irmã da Karine, a Dani, minha cunhada, tem 2 meninos. 2 filhos meninos, é isso que eu queria dizer. Aí, como é criado? A menina brinca de quê? Brinca de boneca. E o menino? E de casinha. O menino brinca de carrinho. Isso. Então você já cria desde pequenininho que a menina brinca de boneca. A mulher vai ser recatada do lar. A mulher vai ser a que vai cuidar da criança e o cara é a que vai cuidar do carro. Mas é isso. Olha a nossa sociedade, vê se não é isso. O cara lava o carro, ele arruma. É porque tem alguma coisa errada. Não, peraí, como ela joga bola? Que é isso? Isso é esporte de homem? Que essa história é essa de jogar bola? Então é o que o Varley falou. A nossa estrutura, ela é machista. E eu falo mais. É uma estrutura machista. Só de ser machista é uma estrutura doentia. Isso é doente. Isso é uma estrutura doente. Então, por exemplo, agora eu vou te dar um exemplo muito claro aí. Não sei quem está com você aí na sua casa. Quem está aí? Aqui está o meu pai, minha mãe e a Rafa. Tá. Eles estão assistindo? Não. Poderia estar assistindo. Mas eu não tenho problema de falar, porque eu vou falar do seu pai. Eu não tenho problema de falar do seu pai, porque eu já falei isso para ele. Para ele. O seu pai é um exemplo para mim. Quando eu chegava na sua casa, ele era criança, eu via o seu pai fazendo coisa que nenhum homem em outra casa fazia naquela cidade de Amambai. Nenhum homem que eu conhecia, claro. O seu pai lavava a louça, lavava o chão, limpava a casa. Quando eu olhava aquilo, não fazia sentido para mim, porque eu cresci numa estrutura machista e dentro de uma sociedade machista. Então, peraí, como assim? Ele lava a louça? Pô, isso aí é o papel da tia Rosa. Por que o Omar tá fazendo isso? E aquilo, Débora, é tão forte que se eu fechar o olho, eu vejo a cena. Lá na casa, no fundo da casa do tio Círio. A cozinha do lado direito, eu lembro, aquela janela aberta e a pia para dentro. E ele lavando a louça. É forte para mim. É forte. E seu pai é um exemplo para mim. De marido, de homem, de pai. Ele é um exemplo. Quando eu olho o Omar, eu tenho assim, cara,
Eu olho para ele, isso aqui que eu falo, esse homem venceu na vida. Esse homem venceu na vida. Venceu o sistema. Cara, ele venceu o sistema, cara. Imagina isso. Porque andar com o sistema e ser o melhor no sistema não é vencer. Agora, você venceu o sistema que você foi criado, enraizado ali, isso é quebrar o sistema, cara. E esse homem venceu isso. Então, ele, para mim, é um exemplo. Ele é um exemplo. Então, eu, quando eu estou em casa, e aí eu sinto um desejo, por exemplo, de virar e falar assim, pô, Karine, olha, isso aqui tá sujo, por que você não limpou? Quando vem esse velho de Djalma lá de Amambai, que pensava que tinha que ser assim, eu paro, eu olho e falo assim, eu posso fazer. Eu posso fazer. O Omar olha, fez. tem 2 mãos, 2 pés, Eu não trabalho mais do que ela. Eu não tava trabalhando das 7 da manhã às 10 da noite para chegar em casa e não fazer nada. E se eu estava às 7 da manhã, das 10 da noite, quem estava cuidando dos meus filhos? Quem estava cuidando da casa? Quem estava fazendo tudo? Então, quando eu chego em casa, os dois estão cansados. Isso. Não tem essa de o cara tá cansado. Eu trabalhava em São Paulo e um dia foi muito interessante. Eu chegava em casa e a Maitê era muito pequenininha, né? E a Karine estava muito estressada, porque ela chorou o dia inteiro e tal. E então ela esperava que eu chegasse para a gente compartilhar aquele momento. Eu não falo ajudar. Tá errado falar ajudar. Tá extremamente errado. Extremamente errado. O meu marido ajuda em casa. Pelo amor de Deus, minha casa é de quem? Não tá no hotel? Não. Isso. Então, a Karine esperava ansiosamente eu chegar do tribunal para a gente compartilhar aquele momento juntos do cuidado da Marina. Um dia, eu estava saindo do tribunal e estava com 2 amigos e um deles virou para mim e falou assim, é isso mesmo, João Boca. Ele falou, quem ajuda está acima. Por exemplo, se eu estou dando uma ajuda, é que eu estou no andar de cima e eu ajudo quem está embaixo. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, se o marido fala, não, eu ajudo em casa, isso quer dizer, então você está no andar de cima e ajuda quem está lá embaixo. É mais ou menos isso que você faz. O João está certo nesse conceito. E aí, eu estava saindo do tribunal, onde eu trabalhava, e esse cara virou para mim e falou, Débora, vamos ali, vamos passar ali, vamos conversar um pouco mais sobre futebol, que não sei o quê. Eu falei, cara, eu preciso ir para casa. Minha filha é muito pequenininha e a minha mulher está muito cansada. Eu preciso ajudá-la. Ajudá-la. Eu preciso estar lá para compartilhar esse momento, para tirar um pouco do peso que ela ficou o dia inteiro com a nossa filha. Ele virou para mim, sabe o que ele falou? Ele falou o que a sociedade fala. Ele virou para mim e falou assim, ué, cara, você não ficou o dia inteiro à toa, você estava trabalhando. Ela tem que cuidar, você estava trabalhando, você leva a comida para casa, você leva o salário, você paga as contas, você faz tudo, você não pode sair um pouquinho? Eu olhei para ele e falei, não posso sair um pouquinho. Eu tenho que ir para casa. Porque esse é o meu papel. Esse é o meu papel. Agora, eu vou te fazer uma outra pergunta. Esse cara era casado. Você acha que ele continuou? Não. Hoje ele está divorciado. Senhor. Por quê? Porque ele encontrou uma mulher que não aceitou um machismo desse, cara. E esse tipo de pensamento está enraizado em nós, né? Infelizmente. E pra gente quebrar essa cultura, a gente precisa realmente, sabe, assim, é aquilo que a gente falou outro dia, né, Djalma? Entender de fato o que a Bíblia está querendo dizer. Eu recebi um vídeo hoje, mas eu queria muito poder mostrar ele aqui, mas não tem como, né? A pessoa mandou um vídeo, uma pessoa teve uma revelação de Deus, né, a respeito do relacionamento conjugal. E a pessoa dizia assim no vídeo, né, que Deus revelou para ela como tem que ser o relacionamento do casal, né? É só papai e mamãe. Ela dizia assim, se Deus te deu um barquinho, você não pode aceitar o Titanic, entendeu? Você tem que aceitar isso aí. Você não pode falar palavras, né? Na hora da relação íntima do casal, que isso é pombagira. E eu fiquei ouvindo aquilo lá e falei, gente, que pessoa infeliz deve ser essa, né? Aí fiquei pensando, né? Falei, olha, começa aí, né? Falar que uma relação onde a mulher tá por baixo, o homem tá por cima, é papai e mamãe, né? Falei, olha que nome. Mas indecente. Indecente, mas é a estrutura, né? Agora, voltando para nossa reagindo ao clipe, né? Essa estrutura precisa mudar dentro da igreja, principalmente, Débora. Eu acho que a igreja deveria ser instrumento transformador de uma sociedade.
Esse é o primeiro ponto. Isso. Eu posso não conseguir mudar uma sociedade, mas eu posso ser voz ativa. Quantas pessoas não têm voz ativa na sociedade, mas têm voz ativa dentro de uma igreja? Muitas. Muitas. A igreja é um local muito interessante. A igreja é a instituição, né? Porque ela dá voz para muita gente que não tem voz ativa na sociedade. E a igreja, com essas pessoas... Então, se eu não tenho voz ativa naquela sociedade, mas eu tenho voz ativa na minha igreja, eu preciso transformar a minha igreja, quebrar esse sistema machista, onde só homem pode ser pastor, não, o líder tem que ser homem, que não sei o que, porque Jesus escolheu 12 homens, não escolheu 12 mulheres, não escolheu 6 homens e 6 mulheres. Aí quando eu olho, me dá um pouquinho de preguiça. Antigamente não, antigamente eu debatia e tal. Hoje me dá um pouquinho de preguiça ter que explicar a história, sabe? Cultura, história, que se Jesus mandasse mulheres, a pessoa que fala isso, ela não tem noção do que fala. Se Jesus mandasse mulheres andar de duas em duas nas cidades, elas seriam estupradas. Ele não consegue, essa pessoa não consegue entender isso. Ela não consegue entender que se chegasse 2 mulheres falando do evangelho como apóstolas ou como discípulos de Jesus, naquele momento com Jesus, ninguém ouviria. Então, você tem que entrar mais profundo. Não adianta pegar a letra fria da Bíblia, que ela não vai... Eu acredito que o Espírito Santo pode transformar. Mas a regra é, leia ali, ó, literalmente, não vai te ajudar. Sabe por quê? Porque existe até pastores escravagistas que falam que a escravidão é certa e pautam na Bíblia, porque lê a Bíblia literal. Então, isso mesmo, Edwin. A instituição, infelizmente, não tem a pretensão de discutir esses assuntos, porque são assuntos já enraizados, que fazem parte de uma estrutura social, de uma estrutura cultural, e mexer nisso aí dói, hein? E vai mexer em ferida, e vai machucar muita gente, e aí vai muito pastor que é abusivo, que é violento, pastor, eu não estou falando de outra, pastor, que sobe lá em cima do púlpito e vai falar de amor. Mas chega em casa, dá na cara da mulher. Chega em casa e manda ela, manda pegar uma água. Por mínimo que seja. Pegar uma água. Pega uma água para mim aí. Essa estrutura, ela não está só lá na sociedade, ela está dentro da igreja. E a igreja cresceu em cima dessa estrutura. Mas ela precisa se transformar. A igreja, a instituição, precisava ser um instrumento transformador da sociedade. A começar nessa ligação de homem e mulher. Por quê? Porque, e aqui caminho para o final da minha, porque eu acho que vai dar 1 hora, né? E aí corta. Daqui 4 minutos. O que acontece? Se fosse tão importante assim ser homem ou mulher, se fosse tão importante essa divisão aqui, quando subíssemos aos céus, lá permaneceríamos. Então, por exemplo, quando uma mulher foi casada com 7 irmãos, porque na cultura judaica, você casou aqui, morreu, você pega outro irmão. O outro irmão pega você como instrumento, como um objeto. Morreu, esse pega. 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 Ela estava no 7º irmão e vieram fazer uma pergunta para Jesus. Morrendo esse 7º irmão, essa mulher, ao morrer, vai ser esposa de quem no céu? Aí Jesus olha e fala, deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Você não está entendendo nada que eu estou falando. Lá no céu, não se casam e não se dão em casamento. Por quê? Porque não há diferença entre ser homem e ser mulher. Uma diferença genética, XY. O homem tem uma estrutura um pouco mais forte, a mulher... não é disso que nós estamos falando. Temporal e passageiro. Exatamente. Então, essa situação precisa ser quebrada, porque desde Jesus explicando, andando com ele, eles não entenderam. Mas a igreja precisa continuar trabalhando em cima disso, para que não deixar que isso aconteça, que nem um videoclipe desse podia ter sido publicado dessa maneira. Nunca. E a mulher precisa entender que ela tem que denunciar, que ela precisa encontrar uma saída para ela. Por exemplo, o teu ministério.
Procura a Débora. Procura a Débora. Vai falar Pede com ajuda. ela. Pede ajuda, cara. Tem gente séria querendo te ajudar. Gente séria. E apanhou. Se você sofreu uma violência, liga 180. Chama a polícia. Isso. Chama a polícia. É Pede ajuda e crime. separa. É crime. Para de pensar. Família é projeto de Deus. O casamento é projeto de Deus. Pô, se o casamento é projeto de Deus, Paulo não casou e foi um dos maiores evangelistas do mundo. E daí, meu amigo? E como é que você me fala Isso, agora? exato. Então, Casamento é projeto de Deus, a liberdade também é projeto de Deus, a intimidade com Deus também é projeto de Deus, tudo isso é projeto de o Deus. maior E projeto de nada disso. Deus, o maior projeto de Deus é o amor ao próximo. Esse é o maior projeto de Exato. Deus. Se você quer amar a Deus, se você quer demonstrar que você ama a Deus, você ama o próximo. Foi porque Jesus falou isso. Não é o Djalma que está falando isso. Foi Jesus que falou isso. Se você diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, você é mentiroso. Não ama Mentiroso. ninguém. Nosso tempo vai encerrar. Mas é isso mesmo. E a gente quer falar para você aí, se de repente você ouvir esse vídeo hoje ou em outro momento, tá precisando de ajuda, clica ali manda uma mensagem pra gente, né? Manda uma mensagem no privado. Tem um celular lá no Insta do Deep, manda uma mensagem, pede ajuda, liga 180, vai atrás de uma ajuda, marca o xizinho na mão, em outro lugar, mostra para alguém, não fica sofrendo violência. Isso nunca foi e nunca vai ser uma coisa que Deus quer. Nunca. Isso, não Deus, mesmo. ele tem uma coisa para o ser humano, o trabalho de Deus, ele é nós entendermos nossa verdadeira identidade. Isso não tem nada a ver com o nosso tempo na Terra. Não, É nada. muito nada maior. Nós estamos num corpo aqui por uns dias, mas vai chegar um momento que isso aqui, ó, é tudo pó. É isso então mesmo. não é isso. Ô, Débora, cara, Deus abençoe sua 28 vida, segundos viu? restantes. Deus abençoe sua vida. Gente, Sexta-feira vai saudade. ser um dia maravilhoso, eu tenho certeza absoluta Vai disso. ser. Você Vamos sabe que transmitir pelo Insta, pelo meu Insta, pessoal. eu vou assistir, não tenho nem dúvida disso que eu vou assistir. Deus abençoe sua vida, muito, 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 muito. Porque eu Tá sei que bom. esse casamento já começa certo. É isso aí, é o ponto. Amém. Então tá bom, gente. Fica Beijo. com Deus. Beijo.